Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos falar sobre a infância de Lampião, o rei do cangaço. Uma história de pobreza, coragem, vingança e destino. Uma jornada que começou sob o sol escaldante do sertão e terminou banhada em sangue e lenda. O nascimento de um sertanejo. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1897, no pequeno povoado de Serra Talhada, em Pernambuco. Uma terra onde a seca castiga e o vento parece sussurrar promessas de sofrimento. Filho de José Ferreira da Silva e Maria Lopes, o menino cresceu em meio à luta diária pela sobrevivência. O sertão era duro, impiedoso, e cada gota d'água valia mais do que ouro. Desde pequeno, Virgulino aprendeu o que era a vida sob o sol do Nordeste. Acordar cedo, cuidar das cabras, consertar cercas, proteger a família e enfrentar o calor que rachava a terra. Mas no coração daquele menino havia algo diferente. Um brilho intenso nos olhos, uma força que desafiava o destino. 2. O sertão como escola. Enquanto outras crianças brincavam de roda, Virgulino aprendia a atirar com o pai. Seu pai, homem respeitado, ensinou-lhe não apenas o trabalho, mas também o valor da honra e da palavra. Naquela época, uma ofensa podia virar morte, e um olhar errado podia causar uma guerra entre famílias. O jovem Virgulino cresceu escutando histórias de valentia, de homens que lutavam contra a injustiça dos coronéis e contra a miséria que assolava o povo. Essas histórias seriam as sementes do que ele viria a se tornar. O menino era inteligente, falava bem, sabia ler e escrever, o que era raro no sertão. Muitos diziam que se tivesse nascido em outra terra, poderia ter sido padre, advogado ou até político. Mas o destino tinha outros planos, e o sertão, mais uma vez, mostraria sua face cruel. 3. A tragédia da família Ferreira. Tudo começou com uma rixa antiga. Os Ferreiras tinham problemas com os Nogueira, uma família poderosa da região. Durante anos, o ódio foi crescendo, disfarçado em silêncio. Mas um dia, o sangue falou mais alto. Uma acusação de furto, uma emboscada, um confronto. E o resultado foi devastador. O pai de Virgulino foi morto a tiros. A dor que o menino sentiu naquele dia não foi apenas a perda de um pai, foi o nascimento de uma chama dentro dele, uma chama de vingança. Dizem que ao ver o corpo do pai, Virgulino jurou vingança com os olhos marejados e a voz trêmula. Eu vou limpar o nome da minha família, nem que o sertão inteiro queime comigo. A partir desse dia, o menino morreu e nasceu Lampião. 4. O sertão em fúria. Virgulino e seus irmãos passaram a ser perseguidos. Acusados injustamente, caçados por volantes e humilhados por coronéis, os Ferreiras se tornaram inimigos da lei. A seca, que já castigava, agora vinha acompanhada do medo. A mãe, Maria Lopes, chorava escondida, pedindo que os filhos fugissem daquela vida. Mas Virgulino já estava tomado pela fúria e pela sede de justiça. Ele começou a andar armado, a se impor, a ser temido. Ainda jovem, mostrava uma liderança natural. Os outros garotos o seguiam, confiavam nele. E assim, pouco a pouco, o cangaço nascia. 5. O primeiro tiro. Dizem que o primeiro tiro de Lampião não foi de defesa, foi de vingança. Foi o som que ecoou nas veredas e mudou o sertão para sempre. Aquele disparo marcou o início de uma nova era. De um lado, a lei e os coronéis. Do outro, um jovem justiceiro com um chapéu de couro e o coração ferido. Lampião ainda não era o rei do cangaço, mas já era uma lenda em formação. O povo o temia, mas também o admirava. Ele ajudava os pobres, mas castigava os traidores. Tinha códigos, tinha honra, pelo menos no começo. 6. O menino e o destino. Nos momentos de solidão, dizem que Lampião ainda pensava na infância.
na casa simples de taipa, na mãe costurando à luz do candeeiro, nos dias de seca, correndo atrás de cabras, sem imaginar o que viria. Às vezes ele chorava em silêncio, lembrando de quem fora, mas o sertão não dá tempo para arrependimentos. A vida no cangaço era uma estrada sem volta. Cada vez que o sol nascia, Lampião enterrava um pouco mais do menino que um dia sonhou ser apenas feliz. 7. O nascimento da lenda. Aos poucos, o nome Lampião se espalhou. Dizem que ganhou o apelido porque atirava tão rápido que parecia uma lamparina acesa à noite. Outros dizem que o apelido veio do brilho de seus olhos em batalha. De qualquer forma, o menino virgulino se tornara algo maior do que ele mesmo. Um símbolo, um fantasma do sertão. Homens o seguiam, mulheres o temiam, e o governo o caçava como se fosse uma fera. Mas ninguém podia apagar a chama que nascera da dor de um garoto. 8. O eco da infância. Até o fim da vida, Lampião carregou consigo a lembrança do pai morto, da mãe sofrida e das injustiças do sertão. Era o combustível que o mantinha de pé, mesmo quando tudo ao redor desabava. Alguns dizem que ele foi um assassino cruel, outros que foi um herói popular. Mas a verdade é que ele foi um homem criado pela fome, pela perda e pela solidão. A infância de Lampião não foi apenas o início de sua vida, foi o molde de um destino inevitável. E o sertão, com toda a sua aridez, o transformou no mais temido dos cangaceiros. 9. O menino que virou rei. No final, o pequeno virgulino, filho do sertão, se tornou o rei do cangaço. Mas dentro daquele homem havia ainda o eco do menino pobre, que um dia acreditou em justiça. O mesmo menino que olhava o horizonte e via não apenas a seca, mas também a esperança. E talvez seja por isso que até hoje o nome de Lampião resiste. Entre o mito e a realidade, entre o herói e o vilão, há apenas um garoto, perdido no tempo, procurando paz no sertão que o criou. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.